Vai ficar A, B, C, B. Vai ficar assim. Então, não tem a mínima possibilidade dessa gramática gerar essa linguagem. Então, a assertiva 4 é falsa. Então, as únicas corretas são as assertivas 1 e 3. Então, a alternativa que corresponde é aí, né? Que somente 1 e 3 estão corretas. Ai meu Deus, mas desnotou agora. Então, a gramática que gera essa linguagem é essa daqui. Toda vez que eu coloco um A, eu coloco um C. Toda vez que eu coloco um B, eu coloco um C também. Porque a quantidade de Cs é a quantidade de As mais a quantidade de Bs. Beleza? Do jeito que está aí, ela não gera. Essa questão aqui caiu no Enádio. Eu não passaria no Enádio. Bom, vamos... A 6 e a 7 e a 8 são questões teóricas. Vamos lá, a 6. Alguém conseguiu chegar na alternativa D? Eu não consegui, não. Quem conseguiu? O Guilherme. Então, vamos lá. A questão 6, ele está perguntando se é falso ou é verdadeiro. Então, ele quer saber qual que é falso. A. Dada uma máquina de Turing, M com o alfabeto de entrada sigma e uma palavra W sobre sigma, não se sabe se a computação de M com a entrada W vai ou não parar. Uma máquina de Turing, a gente nunca sabe. Nós temos 3 condições para uma máquina de Turing. Ou ela vai parar e aceitar a palavra, ou ela vai parar e rejeitar a palavra, ou ela vai entrar no loop infinito. É uma dessas 3 condições. Então, só que eu não sei, eu dou uma palavra lá qualquer, eu não sei, só de olhar para a palavra, antes de começar o teste, o que vai acontecer com aquela máquina. Eu só vou conseguir saber depois que a computação tiver sido iniciada, se ela vai entrar em loop, se ela vai parar. Então, a alternativa A é correta, né? Para uma palavra qualquer, eu não sei se ela vai ou não parar. Não tem como eu saber. Então, a alternativa A está correta. A alternativa B está correta. Então, a alternativa A e a alternativa B quer dizer a mesma coisa. Então, esse problema de parada em indecidivo é exatamente o que a alternativa A está explicando. O que é o problema da parada? É exatamente o que a alternativa A está falando. A gente não vai decidir isso. Então, eu não consigo decidir se a máquina vai ou não parar. O que é o problema de parada? O problema da parada é saber se a máquina para ou não por uma determinada palavra. Isso é decidível? Eu consigo saber? Falar sim ou não? Não. Porque a máquina pode entrar em loop. Então, se cair problema de parada, é a mesma coisa de saber se a máquina vai ou não parar para uma determinada palavra. Isso é indecidível, ou seja, eu não consigo saber para uma máquina de Turing geral. Existe uma classe de linguagens, que são as linguagens recursivas. Então, para a classe de linguagens recursivas, todas as máquinas de Turing que reconhecem as linguagens recursivas, elas param. Mas aqui não fala qual linguagem que é, então é uma máquina de Turing no geral. Então, eu não consigo saber. Por consequência, a alternativa B está correta, porque ela falou a mesma coisa que a alternativa A de um outro jeito.
Não existe algoritmo que determina se uma gramática livre de contexto é ambígua. Isso é verdade. Então lembra o que é uma gramática livre de contexto ambíguo. Então, ambiguidade de gramática só está relacionada a gramáticas livres de contexto. As outras gramáticas não existe esse conceito de ambiguidade. Então, uma gramática ambígua é quando para uma mesma palavra eu possuo duas árvores de derivação diferentes. Se isso acontecer, eu digo que essa é uma gramática ambígua. Eu tenho uma mesma palavra e as árvores de derivação para essas palavras são diferentes. E não dá para saber, não existe nenhum algoritmo que determine se uma gramática é ambígua. Eu só vou saber como. Quando eu começo a testar palavra por palavra. Então não existe um algoritmo geral que vai testar se uma gramática é ambígua ou não. Aí é o problema da ambiguidade. Para eu saber se é ambígua, eu tenho que achar pelo menos uma palavra que produz duas derivações diferentes para uma mesma palavra. A palavra sim, gramática não. É algoritmo. Não existe nenhum algoritmo para saber se a gramática é ambígua. A palavra sim. Sim. Como que eu faço para saber se uma gramática é ambígua? Eu tenho que testar palavra por palavra até encontrar uma com essa característica. Pode ser que teste 1 milhão para achar um. Sim. Não existe nenhum algoritmo. Falar, opa, se eu fizer seguir tais passos, vai ser ambígua ou não. Não existe isso. Tem que fazer o teste, palavra por palavra. Bom, vamos pular para a alternativa aí e verificar por que vai ser. Um autômato com duas pilhas pode ser simulado por uma máquina de Turing. Sim. Então, o autômato com duas pilhas tem o mesmo poder computacional do que uma máquina de Turing. Então, uma pessoa lá tentou fazer uma máquina mais poderosa que a máquina de Turing e pensou, bom, eu vou pegar um autômato a pilha e vou colocar mais uma pilha. Então, a memória será com duas pilhas. Não. Então, se cair uma questão dessa, a máquina de Turing é capaz de simular qualquer outro tipo de formalismo. Autômato finito, autômato determinístico, não determinístico, com pilha, com 10 pilhas, com 20 pilhas, máquinas de Turing com 10 cabeças, com 50 fitas. Uma máquina de Turing tradicional pode simular qualquer outro formalismo. Por quê? A máquina de Turing ela é o formalismo mais poderoso computacionalmente falando. Não existe nada mais poderoso do que uma máquina de Turing. Então, qualquer outra coisa pode ser simulado por uma máquina de Turing. Então, um autômato de duas pilhas pode ser simulado por uma máquina de Turing. Então, restou a alternativa D como incorreta. Autômato. A alternativa D está falando o seguinte: não existe autômato finito determinístico que reconheça alguma linguagem livre de contexto. Não, isso é mentira. Né? Vamos olhar aqui de novo. Se eu tiver uma linguagem nessa posição, isso significa que tem algum autômato finito determinístico que vai reconhecer essa linguagem, certo? E essa linguagem aqui, ela também é livre de contexto. Sim. Então, existem sim linguagens livres de contexto que são reconhecidas por autômato finito determinístico. Quando isso acontece? Acontece quando essa é uma linguagem regular. Que aqui leva a um pensamento meio contraditório, né? Aqui não seria... não existe alguma linguagem livre de contexto que reconheça um autômato finito? Sim, não existe autômato que reconheça alguma linguagem livre de contexto. O que ele está querendo dizer aqui, o que ele afirmou, na verdade foi isso daqui. Ó. Ele falou que tem uma classe das linguagens livres de contexto e uma das regulares. Ele está falando que são conjuntos disjuntos. E não são. Não, eles são subconjuntos. Isso, um é subconjunto do outro. O que está afirmando na alternativa D, o que a alternativa D quis dizer? Isso daqui, ó. Tá, que são separados. Separados, são coisas disjuntas. Então é falso. É falso. Não são disjuntos, né? As linguagens regulares estão dentro das linguagens livres de contexto. Ou seja, se eu tiver uma linguagem regular, ela também será livre de contexto, porque é um subconjunto. Então, e se ela é regular, tem um autômato finito. Até a frase tem isso, até a frase tem essas pegadinhas. Sim, lembra que essas questões eu tirei de provas de concurso. Então, as provas de concurso. Agora, se eu inverter a frase, é verdadeiro. Tem alguma linguagem livre de contexto que reconheça o autômato finito? Reconhecida por autômato finito?
Ela pode ser verdadeira. Existem linguagens livres de contexto que são reconhecidas por autômato finito, não todas. Agora, se falasse, todas as linguagens livres de contexto são reconhecidas por autômato pilha, verdadeiro, sem questionar. Todas elas. Agora, existem algumas linguagens livres de contexto que são reconhecidas por autômatos finitos. Até a frase tem essa implicação. Ô professor, então quer dizer que na máquina de tudo Autômatos toda pilha máquina só reconhece Autômatos pilha está relacionado a linguagens livres de contexto. só livre de contexto e Isso. regular, não é? Irregular. Porque regular é um subconjunto da livre de contexto. Os autômatos finitos estão relacionados apenas às linguagens regulares. Então toda linguagem, todo autômato, máquina de Turing que lê também a linguagem recursiva, ele para. Ele só não lê todas as linguagens, né? Que é a mais A externa. máquina de Turing. É, a mais externa, A né? recursiva ele para, no caso. Isso. No caso, todas as linguagens recursivas, qual que é a propriedade das linguagens recursivas? As máquinas de Turing, para as linguagens recursivas, sempre vai parar, ou aceitando ou rejeitando. Então, as linguagens recursivas, a máquina de Turing nunca vai entrar... Ele só reconhece o universo, né? Última camada. Isso, que é o universo. Então, das recursivamente numeráveis para baixo, as máquinas de Turing reconhecem. O universo seria a linguagem que a gente fala, essas coisas. Não. Não Às necessariamente. vezes, tem máquinas de Turing que vão reconhecer a linguagem que a gente fala. Mas existem, por exemplo, uma linguagem que não que é impossível de um computador resolver. Ou seja, uma máquina de Turing não consegue resolver. Eu construir um programa que vai para todos os programas feitos numa determinada linguagem, ele apontar erros. Então não existe isso. Não dá para fazer um programa que aponte qualquer tipo de erro. Não tem como. Tem toda a prova matemática sobre isso, mas... Uma linguagem que aponte erro dela mesma. Então eu construir um programa que para uma determinada linguagem de programação e para qualquer programa construído sobre essa linguagem de programação, eu tenho um programa que vai reconhecer qualquer erro sobre qualquer programa dessa linguagem. Então, que do jeito que você fala, parece um compilador, né? Sim, Se eu só errar... que o compilador ele não reconhece erro de lógica. Eu pegadinha no malandro, cara. Que que a gente pensa que sim. o compilador... O compilador ele pega erro léxico, erro sintático e erro semântico. Alguns erros semânticos. Erro de lógica o compilador não pega. Tem como fazer pegada? Não. Aí, pegadinha. Então, é um tipo de linguagem que não é possível se resolver com máquina de Turing. Bom, a 7 também, você vê que essas provas gostam de perguntar qual que é a falsa, né? Então, vocês têm que... As 4 são verdades. A alternativa A da 7. Todo autômato finito não determinístico com transições em vazio pode ser reduzido a um autômato finito determinístico. Verdadeiro. A gente viu até o algoritmo que faz isso, né? Aquilo é o mais básico, né? O determinístico. Isso. Então, Você pode reduzir, né? qualquer autômato finito não determinístico tem o mesmo poder computacional que um determinístico. O inverso, né? O inverso também é verdadeiro. Então, eles têm o mesmo poder. Tá? A linguagem que eu consigo representar por um não determinístico, eu consigo representar por um determinístico. E se eu conseguir representar por um determinístico, eu vou conseguir representar por um não determinístico. Tem o mesmo poder computacional. Autômatos a pilha já é diferente. Os determinísticos não têm o mesmo poder computacional dos não determinísticos. Agora, os finitos são iguais. É o que diz a alternativa B. Nem todo autômato a pilha não determinístico pode ser reduzido a um autômato a pilha determinístico. Verdadeiro. Então, o autômato a pilha determinístico ele tem um poder computacional menor que o não determinístico. Então, aqui acaba criando uma subclasse aqui dentro, que são as reconhecidas por autômatos a pilhas determinísticos. Conforme eu tinha explicado para vocês. Então, os autômatos a pilhas determinísticos eles têm um poder computacional menor que os não determinísticos. E na prática são essas que interessam, os determinísticos. Os não determinísticos não interessam muito. Então a alternativa B está correta. Alternativa C. Toda máquina de Turing com mais do que uma fita pode ser simulada por uma máquina de Turing padrão. É o que eu tinha acabado de falar para vocês. Qualquer coisa mirabolante pode ser simulado por uma máquina de Turing padrão. Posso ter lá máquinas com 75 fitas, não tem problema. Eu consigo uma máquina de Turing padrão
que vai simular. Foram imaginadas, propostas e calculadas. Até hoje não existe nenhuma máquina mais poderosa que uma máquina de Turing. Máquinas de Turing aceitam linguagens geradas por gramáticas irrestritas. É verdadeiro. Então, as máquinas de Turing estão ligadas com linguagens recursivamente enumeráveis. Quais são as gramáticas que geram linguagens recursivamente enumeráveis? São as gramáticas irrestritas. Então, as duas coisas, a linguagem que é gerada por uma gramática irrestrita é reconhecida por uma máquina de Turing. Então, é verdadeiro. Só sobrou aí que é falso. Todas as linguagens recursivas são também recursivamente enumeráveis. Não, né? Então, aqui nós temos lá o nosso subconjunto. Aqui nós temos as recursivamente enumeráveis. E aqui nós temos a recursiva. E ele está dizendo que todas as linguagens recursivas... Não, isso aqui é verdadeiro. Então aqui houve um erro, né? Provavelmente essa questão foi anulada no concurso. Todas as linguagens recursivas são também recursivamente enumeráveis. Sim, é verdadeiro. Então aqui a questão 7, digamos que foi anulada. Tá, porque todas as linguagens recursivas são também recursivamente enumeráveis. Então, recursiva é um subconjunto das recursivamente enumeráveis. Agora, o inverso não é verdadeiro. Por quê? Tem linguagens recursivamente enumeráveis que não são recursivas. Mas do jeito que ele afirmou aqui, todas as linguagens recursivas são também recursivamente enumeráveis, está correto também. Então, a questão 7, todas estão corretas. Alternativa 8, então ele fala o seguinte, sobre a hierarquia de Chomsky nós podemos afirmar que toda linguagem recursivamente enumerável não pode ser regular? Pode. Não, isso é uma inverdade, né? Então vamos desenhar a hierarquia aqui completinha. Você vai falar alguma coisa sobre aqui? Não. Tem um e-mail. Não, você não tem? Eu Talvez ela e-mail tenha dela. que ter o telefone para O meu telefone eu nunca mandou SMS. Semana que vem não tem não. Semana que vem não, a outra, né? Não, O e-mail da talvez sala. não tenha amanhã aqui. No e-mail da sala tem e-mail. Falei, então não vai responder isso na hora. Não, mas amanhã responde. Ela responde e ela chega em casa. Ela dá aula. Manda vídeo na sala, então. O cara responde lá e todo mundo vê mesmo. Já manda agora. Mas não é de jeito também, teve que... Não vai ser. Ela já sabe, já, se você está mandando e-mail. Assinado o Edson. Aí isso fudeu. Vedson. Vai dar Eu vou tirar Apenas para confirmar, amanhã e quinta não haverá aula. Correto? Não, amanhã é quarta. cara, eu vou ir amanhã aqui. Então vamos lá, aqui nós temos a hierarquia de Chomsky, só desenhei novamente. A alternativa A ele está afirmando o seguinte: toda linguagem recursivamente enumerável não pode ser regular. Pode. Não, pode, né? Se eu tiver uma linguagem aqui dentro, ela é regular, ela é livre de contexto, ela é sensível a contexto, ela é recursiva e é recursivamente enumerável. Então, existem sim linguagens que são recursivamente enumeráveis e são regulares. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis ao contexto, elas se excluem. Não, né? As livres de contexto é um subconjunto da sensível ao contexto. O que ele está dizendo na alternativa B é isso daqui, ó. Aqui, as livres de contexto e as sensíveis ao contexto são conjuntos diferentes. São disjuntos, ou se excluem. Não, elas não se excluem. Alternativa C, uma linguagem que não é regular é livre de contexto. Então ele está afirmando o seguinte: se não for regular, ela é obrigatoriamente livre de contexto. Não. Né? Se eu tiver uma linguagem aqui, por exemplo, ela não é regular, ela não é livre de contexto. Então, alternativa C nós não podemos afirmar categoricamente. As linguagens reconhecidas por autômato a pilha são as linguagens regulares. Não, né? Veja a pegadinha aqui. Ele está falando o seguinte, que
os autômatos a pilhas só reconhecem linguagens regulares. Não. Todas as linguagens regulares podem ser reconhecidas por um autômato a pilha, mas nem todas. Mas não só isso. O autômato a pilha reconhece as linguagens regulares e aquelas que são livres de contexto. Tá? E aqui ele está falando que os autômatos a pilha reconhecem apenas as regulares. Alternativa E, ele fala o seguinte: há linguagens que não são nem livres de contexto, nem sensíveis ao contexto. Então ele está falando que existem linguagens que não estão nem aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Sim, né? Tem uma linguagem que está aqui. Tem aqui. Tem linguagens que está aqui, no universo de todas as linguagens. Então, a E é a correta. Então existem sim linguagens que são nem livres e nem sensíveis ao contexto. As linguagens recursivas, as recursivamente numeráveis, elas podem ser nem livres e nem sensíveis ao contexto. É isso. Beleza? Quer dizer que a única linguagem que ele reconhece é a linguagem que ele aponta o próprio erro. E não só isso, é capaz de apontar qualquer erro para qualquer programa. Não, então, é a linguagem que aponta o erro dela mesma. Sim. Qualquer programa gerado naquela linguagem, tem uma máquina que vai reconhecer qualquer tipo O erro de dela. Caramba, meu. Não existe isso. É porque daí ela gera consciência. Ou não? Não, Começa a não. pensar muito, né? Não, mas não tem esse desafio aí de querer criar um AI autossuficiente? Não dá, é que foi provado matematicamente com o modelo computacional que nós temos, não dá para fazer isso. Então, por mais que eu tenha inteligência artificial, mas tudo está limitado à máquina de Turing, entendeu? Porque qualquer computador, seja ele o mais poderoso que for, ele pode ser estimulado por uma máquina de Turing. Qualquer computador. Até o computador mais fodástico que tem, ele pode ser estimulado por uma máquina de Turing. E se tem um problema que não pode ser estimulado por uma máquina de Turing, não pode ser reconhecido por uma máquina de Turing, Ela não existe. não existe computador. Porque eu teria que quebrar primeiro esse paradigma. Vocês inventaram uma outra máquina teórica mais poderosa que uma máquina. Pior que o cara inventou isso durante a Segunda Guerra, né? Acho que até antes que ele inventou, né? 36. Detalhe, o cara morreu de uma maneira vergonhosa, né? Vergonhosa, né? Se falasse isso hoje, que o cara morreu, a pessoa não... Era um cara puto inteligente. Não, e eles trabalhavam de maneira precária, né? Sim. O cara ele pensou nesse modelo olhando por uma folha quadriculada. Né? E começou a resolver problemas escrevendo e apagando símbolos nos quadradinhos da folha. Ele falou, pô, eu consigo resolver qualquer problema da matemática apenas escrevendo um símbolo por vez no quadradinho de uma folha. Aí ele foi formulando. Aí o pessoal falou, não é possível. Não, se tiver uma máquina assim, né, até mais poderosa. Não é. É mais poderosa. Então, é a que a gente chama da hipótese de Church. Ou a hipótese de Turing também. De Turing-Church. Por isso que é uma hipótese, ainda ninguém conseguiu provar que é verdade, ninguém conseguiu provar que é falso. Então, dogma. Sim. Mas tá lá. Enquanto ninguém consegue provar o contrário, aquilo é verdade. Mas não há uma prova categórica do que aquilo é verdade. Então até hoje não se conhece. Pode ser que exista. Beleza, pessoal? Caramba, essas coisas é legal, meu. Igual alguém falar de silogismo, né? É uma verdade maior e uma verdade menor, você chega à conclusão. Isso daí é legal, cara. Uma verdade. Uma, duas, chega na terceira. Mas isso daí é só em lógica, né? Porque se for já estudar semiótica, aí o negócio já foge a lógica já. É 1 milhão, né? Quer você ganha, né? Você resolveu 1 milhão de ganhos. Não, e você vê o cara trabalha numa sala pior do que a nossa aqui. Trabalhando num lugar... Agora, quer ver o que é loucura para mim, que minha cabeça não consegue entender, é computador quântico. É muito para minha cabeça. Física quântica é muito. O computador quântico ele fala que o bit
Agora que já acabou a aula. Certinho, velho. Tá certinho. Então, um computador normal, o transistor lá só pode assumir ou o bit 0 ou o bit 1. Né? O computador quântico não. Ele pode assumir o bit 0 e 1 ao mesmo tempo. Então, mas como é que vai ocupar espaço ao mesmo tempo? Então, Ué, mas a física já ensina que você não pode a ocupar. física é tradicional. Então. A física quântica não. Mas é provado que ocupa o espaço ao mesmo tempo? Então, já foi provado. Tem testes, por exemplo, que aceleraram a luz de uma tal maneira, colocaram a luz num tubinho e ficaram acelerando a luz. A luz atingiu uma velocidade tão grande que ela saía do tubinho antes de ter entrado. Quê? Isso é ficção científica. Não, é verdade. É ilusão de ótica mesmo. É a física quântica. A luz Não, mas saía do então tubo tudo antes de funciona entrar. acima da velocidade da luz, né? Porque, nossa... Não, na física é tradicional, né? Então tudo funciona na velocidade da luz, né? Essas regras funcionam aqui na velocidade da luz. Agora a física E quântica com a já é uma gravidade outra- tem que ter tudo um... É uma outra aplicação. É uma outra realidade. Uma outra realidade, é uma outra A gente vive em um Depois fala do Matrix, mar. Matrix.